Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje vocês terão apenas que me aturar. O nosso convidado teve alguma complicação e não poderá aparecer, mas estamos aqui para conduzir esta meditação e aprofundar um pouquinho mais no Evangelho e também na nossa fé. O Evangelho de hoje é retirado do Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos 21 ao 24, e em seguida do 35b ao 43. Quero saudar vocês que se encontram aí sintonizados. Um abraço para o Francisco. Deus abençoe a Brenda. Compartilhem depois essa nossa reflexão, essa nossa live. Se você ainda não conhece a nossa página no nosso site de voltaolar.org, dá uma acessada. Se você quiser nos ajudar de algum modo, antes de mais nada rezando por nós, em seguida traduzindo, escrevendo textos para o nosso site, será muito bem-vindo. Compartilhem também os textos do apostolado, os nossos vídeos que estão lá no canal, no YouTube. Enfim, vamos lá. O Evangelho de hoje é um pouco longo, então eu não vou proclamá-lo por inteiro, mas basta saber que o Evangelho de hoje traz dois milagres de Nosso Senhor, duas curas, por assim dizer, que daqui a pouco vocês vão entender porque eu chamo de curas. A primeira é a cura da mulher do fluxo de sangue, a hemorroísa, que já estava há 12 anos com aquele fluxo de sangue. Daqui a pouco vocês vão entender porque que é uma cura, como também a ressurreição da filha de Jairo. Por quê? Que eu também chamo a ressurreição da filha de Jairo de cura. Bom, a primeira coisa é o seguinte, é saber que Nosso Senhor, Ele, acima de tudo, supre as nossas necessidades. Nosso Senhor, Ele responde aos anseios do coração humano, as inquietações da alma humana. Então, por exemplo, todos nós temos muitas vezes na vida momentos de dúvidas, momentos de que a nossa caminhada parece que não sabe para onde vai. Só que Cristo, Ele se faz presente e diz: eu sou o caminho. Nós temos os momentos de erros na nossa caminhada e Ele diz: eu sou a verdade. Nós temos momentos de fome na nossa caminhada e Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós temos sede, muitas vezes, de Deus e Ele diz: eu sou a água que sacia. Mas também aparecem no Evangelho momentos de morte. Quantas vezes na nossa caminhada, com as nossas inclinações para o pecado, as nossas mazelas, faz com que nós mergulhemos na morte espiritual. No Evangelho de hoje nós vemos duas mortes em especial. Uma que já está concretizada, que é a morte da filha de Jairo, a menina de 12 anos. Como também nós encontramos uma morte que vai se encaminhando para o seu fim, ou seja, a mulher do fluxo de sangue. Então, aquilo que nós rezamos na Ave Maria, que é a última petição, se encaixa muito bem aqui. Quando nós falamos: rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A morte que Nossa Senhora intercede
não é simplesmente uma morte física, pode ser também uma morte espiritual. Então, meu irmão, todas as vezes que a fraqueza, o desânimo, o cansaço, após pecar gravemente, cometer algum pecado grave, você possa dizer: Nossa Senhora, rogai por mim neste momento, agora e na hora de nossa morte. E é claro, automaticamente, quando você toma essa consciência de que aconteceu uma morte espiritual, não simplesmente uma morte física, mas uma morte espiritual na tua alma, você possa ir correndo para o sacramento da confissão. Possa ardentemente desejar que Nosso Senhor restabeleça a sua saúde e restabeleça a saúde do corpo e da alma. Então, a filha de Jairo foi curada, foi ressuscitada. Então, a primeira lição que eu gostaria que você tirasse desse evangelho é isto. É hoje também o momento de nós, como católicos, vamos dizer assim, reavivarmos a nossa fé. Muitos vivem uma fé fria, uma fé morta, uma fé que talvez está caminhando para uma espécie de fim. Hoje é o dia também de nós pedirmos ao Senhor o dom da fé. Esta fé que faz com que você olhe as circunstâncias, os seus dramas e possa dizer: não é o fim. O evangelho da semana passada e o evangelho de hoje é uma continuação da semana passada. E o evangelho da semana passada terminava com Nosso Senhor, vamos dizer assim, puxando as orelhas dos apóstolos após ele acalmar a tempestade, e ele diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E hoje nós vemos, por assim dizer, concretizado neste evangelho a fé. Como que deve ser a fé? Uma fé sobrenatural. Diz a carta aos Hebreus: sem fé ninguém pode agradar a Deus. E Nosso Senhor também diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: sai daí e atira-te ao mar. Então, é esta fé sobrenatural que nós precisamos. Esta fé sobrenatural que se encontra na mulher hemorroíça, mas também no chefe da sinagoga, Jairo. Meus irmãos, a fé faz com que nós rompemos as nossas comodidades. A fé faz com que você saia do seu eu e se lance inteiramente em Deus. A fé faz com que você não fique, vamos dizer assim, esperando o que as pessoas vão dizer, o que os seus amigos vão dizer, o que a sociedade vai dizer. Não. A fé simplesmente contempla a verdade. Aquela pessoa que tem fé, ela contempla a verdade e ela quer seguir essa verdade onde esta verdade a enviar, onde esta verdade a colocar. Então, o convite que eu quero fazer a você hoje, meu irmão, é que você se lance na fé. A fé de Abraão, a fé da Virgem Maria. Uma fé sobrenatural, que não fica, vamos dizer assim, imaginando o que vão pensar de você. O Evangelho hoje relata muitas situações delicadas. Por exemplo, Jairo. Jairo, ele é apresentado como um chefe da sinagoga. E nós bem sabemos que muitos partidários judeus, fariseus, eles tinham uma briga ferrenha com a pessoa de Cristo, acusando Nosso Senhor muitas vezes de realizar milagres em nome de Beelzebul, atribuindo ações miraculosas de Cristo
comparando essas ações e dizendo que essas ações de Cristo são ações demoníacas. Jairo, muito provavelmente, pode ter feito esses comentários, ou pode, vamos dizer assim, ser daquele grupinho, né? Mas percebam que diante de um drama, diante de uma necessidade da sua própria família, ele não pensa o que é que vão achar os seus amigos da sinagoga. Ele não pensa o que vai achar os seus vizinhos. Ele simplesmente quer seguir e quer buscar a Cristo. Então percebam, meus irmãos, que na nossa vida nós precisamos e devemos ter momentos de decisão, não nos importando com as coisas ao nosso redor, não nos importando com as opiniões alheias. O que eu muitas vezes encontro em pessoas que vêm procurar o apostolado é o medo. O medo do que a sua esposa vai pensar, o seu grupo de amigos, a sua denominação, a sua igreja, não importa, o medo. Muitas vezes apegados a cargos. Jairo, como diz o Evangelho, ele era um dos chefes da sinagoga. Ele tinha um cargo, ele tinha uma reputação. E muitas vezes, para nós não seguirmos a Cristo, para nós não seguirmos a verdade, nós ficamos com medo de fazer a opção fundamental de seguir a Cristo, de buscar a Cristo e fazer com que Ele nos conduza. Não é fácil ter este ato de fé. E depois nós vemos no Evangelho ainda um outro ato de fé, que agora é com aquela mulher hemorroíça. Ela se apresenta, vamos dizer assim, em dois dramas, né? Primeiro, porque é uma mulher. Então, nós bem sabemos que na cultura, no contexto de Cristo, a mulher não possuía, não tinha sua dignidade reconhecida. Possuía a dignidade, só que quem reconhece esta dignidade é o cristianismo. Quem reconhece a dignidade da mulher, dando um novo papel, fazendo com que se enxergue o valor da mulher, é Cristo e a sua igreja. E isso de maneira especial quando a igreja coloca como modelo de feminilidade a Virgem Maria. As pessoas às vezes olham para a igreja e dizem: a igreja é machista, a igreja dá privilégio demais para os homens, não tem espaço para as mulheres. Como não? Se depois de Cristo, a pessoa mais honrada na igreja é a sua mãe. Então, com as festas, com os dogmas, então se tem uma instituição que valoriza, que dá o reconhecimento para a mulher, esta se chama Igreja Católica. Foi a igreja que fez com que as mulheres fossem reconhecidas no seu valor, na sua dignidade, como, por exemplo, se tornando abadesas, se tornando rainhas. No mundo antigo não acontecia isso, mas tudo sempre a partir da Virgem Maria. Então, fechando esse parênteses aqui. Então, essa mulher do Evangelho, ela tem um duplo problema. Primeiro, que ela é mulher. Então, já não tem tanto peso assim. Devia viver olhada com um pouco de maus olhos, né? E segundo, que ela sofre de uma doença. E no mundo antigo, no tempo de Cristo, quem sofre, quem padece de uma enfermidade física, em primeiro lugar, é um desgraçado, é um condenado.
deve ter cometido algum pecado. E em segundo lugar, por conta disso, por consequência disso, essa mulher deveria viver a par da sociedade, separada, como se fosse uma leprosa. E nós sabemos que o leproso, ele era visto, vamos dizer assim, com maus olhos. Mas percebam que ela rompe tudo aquilo que as pessoas vão dizer, vão achar, e ela quer tocar em Cristo. Ela quer seguir a Cristo. Então, o convite que nosso Senhor nos faz hoje neste Evangelho é seguir a Ele, olhar para Ele, sem ficar nos preocupando com o que as pessoas vão dizer, os nossos amigos, as nossas amizades, o nosso grupinho, é seguir a Cristo. E aqui se encontra um outro drama. Se antes em Jairo nós víamos um drama familiar, aqui nós vemos um drama pessoal. E percebam, Cristo se faz presente em cada uma dessas situações. Cristo se faz presente no drama pessoal dessa mulher. E Cristo se faz presente no drama familiar de Jairo. Olha a delicadeza de nosso Senhor. Nosso Senhor cuida e está atento a todas as nossas necessidades. Escuta as nossas orações, vê os nossos dramas. E aqui no Evangelho, nós vemos uma luta também. A luta entre a vida e a morte. Como eu disse anteriormente, nosso Senhor é a resposta para as inquietações, para as respostas, para as perguntas, melhor dizendo, que o coração humano levanta. Ele é a resposta para essas perguntas. Se nós estamos sem sentido, Ele é o caminho. Se nós temos fome, Ele é o nosso pão. Se nós temos sede, Ele é a nossa água. E quando nós estamos nos momentos de morte, meus irmãos, Ele é a nossa vida. Porque como Ele disse no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de hoje nos abre a perspectiva, nos abre o horizonte para a eternidade. Nós estamos vivendo todo esse período conturbado, problemático, dessa situação da pandemia, do Covid. E muita gente precisa se cuidar por conta das suas condições de saúde e tudo mais. Só que parece que se esqueceram de uma coisa. Talvez o Covid, esta doença, veio nos lembrar que nós não somos eternos. Que a nossa vida é breve neste mundo. E se tem uma certeza que nós temos, meus irmãos, é a certeza que vamos morrer algum dia. As pessoas ficam alardeando o fim do mundo, o fim dos tempos, crise na igreja. O fim dos tempos, o fim do mundo, meu querido, pode ser hoje para você. Pode ser hoje para mim. O fim da vida pode ser agora, nesse instante. Nós não temos a certeza que vamos estar vivos amanhã, que vamos chegar até os 50, 70, 80 anos. Não teremos e não temos essa certeza. Então, o Evangelho de hoje estabelece também isso. Uma ligação para nós compreendermos e nos reconciliarmos com a morte. Um cristão olha para o drama da morte, do sofrimento humano, com olhos de fé. Um cristão olha para a morte e não se desespera, ou pelo menos não deveria se desesperar, por dois motivos. Primeiro, porque Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele experimenta a morte. Ele não
Ele não assume a nossa condição humana e não experimenta a morte. Ele experimenta a morte na sua carne. Ele experimenta todos os sofrimentos que nos cabiam. Ele experimenta a cruz. Ele experimenta ser crucificado. Ele experimenta ser martirizado. Ele experimenta a morte na sua condição física. Ele experimenta tudo isso. E por que que nós não podemos seguir os mesmos passos de Cristo? Então a morte não deveria nos inquietar, porque o próprio Deus, o Filho de Deus, passou pela morte. E aqui entra a segunda graça de ser cristão. É que nós temos a certeza de que a morte é simplesmente uma passagem. Uma passagem para uma vida verdadeira, uma vida perene, uma vida eterna, sem sofrimentos, e como diz o apóstolo São João no Apocalipse, onde não haverá mais lágrimas. Essa é a vida verdadeira. E é aquilo que nós professamos no credo. Creio na vida eterna. Santa Teresinha dizia uma coisa muito bonita a respeito da morte, e todos os santos. Quer aprender sobre morte? Pesquise a vida dos santos. Vejam como os santos encararam a morte. E Nosso Senhor vai modelando os seus santos e nos ensinam como que nós devemos encarar a morte. Santa Teresinha dizia: eu não morro, eu entro na vida. Essa questão da morte é uma meditação tão boa de se fazer, porque nós olhamos para a vida dos santos e enxergamos que eles queriam passar dessa vida e estar com Cristo, como diz o apóstolo Paulo. São Francisco, ele tinha um apreço tão grande pela morte que ele dizia, chamava a morte de minha irmã, a minha irmã morte. Não sei quantos de nós, eu ainda não tenho essa ousadia de chamar a morte de irmã, porque ainda causa um certo medo. Mas é claro, por conta da nossa condição humana, mas nós que temos fé, sabemos que Cristo é o firme fundamento, é a firme esperança da nossa fé. Então o Evangelho de hoje nos aponta esta realidade. A morte não é o fim. A morte física não é nada comparada à morte espiritual. Então o Evangelho de hoje também é um convite para nós fazermos um belo exame de consciência. E se estamos há muito tempo sem se confessar, sem nos confessarmos, correr para o confessionário. Eu sei que em muitas situações, em muitos lugares, as pessoas não estão com essa possibilidade. Faça atos de contrição. Faça atos de arrependimento e diga: Senhor, eu vivo essa morte espiritual em minha alma. Faz meses, anos a fio, talvez, que eu não me confesso. Mas eu quero fazer um firme propósito de, na primeira ocasião, me confessar. Meus irmãos, o Evangelho de hoje tem que mexer com a nossa caminhada. O Evangelho de hoje tem que mexer com a nossa caminhada e saber que nós precisamos fazer opções. Precisamos tomar decisões na nossa vida. Ou nós tomamos decisões pautadas em Cristo, ou vamos morrer espiritualmente. Ou Cristo é o centro da nossa vida até nos momentos de morte, ou nós cairemos, sei lá, em depressões, em desânimos e perderemos a fé. Então o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho da semana passada e nos aponta o que é a fé verdadeira, o que é uma fé no sentido pleno. Porque a grande maioria das pessoas acham que fé é sentir alguma coisa, é sentir arrepios, um calorzinho no coração.
um frio na garganta, sei lá. Fé não é isso. Fé é diante das situações de dramas da nossa existência, Cristo se fazer presente e Ele dá o sentido para o nosso drama. Faz com que nós nos unamos à sua paixão. Isso é fé. Por fim, tem uma coisa muito interessante nesse evangelho, que é ainda a respeito da mulher. Eu já falei desses aspectos, que ela era mulher, sofrida em uma hemorragia, mas percebam, todas as pessoas, nós não sabemos a quantidade de pessoas que estavam rodeando Nosso Senhor, mas era uma multidão. Nosso Senhor estava comprimido, ele estava de todos os lados cercado. Então todas as pessoas tocavam em Cristo. Só que alguém tocou de um modo distinto. Alguém tocou de um modo diferente. Isso é fé. Quantas missas nós já participamos? Aquelas multidões, todo mundo comunga. Mas quantas dessas pessoas realmente tocaram no Cristo? Quantas realmente sabem o que estão recebendo? Quantas pessoas, por exemplo, ao longo da minha caminhada, de anos de catolicismo, diziam assim: Jefferson, depois que eu comungo, o que é que eu faço? É péssimo isso. A pessoa não saber o que se faz depois da comunhão. E a primeira coisa, meu querido, que você tem que fazer após receber a Eucaristia, vá para o seu banco, se ajoelhe como um gesto de humildade, de adoração ao Cristo que você recebeu. E a primeira coisa que você precisa fazer após receber a Eucaristia é um ato de fé. É dizer: Senhor, eu creio que eu recebi o teu corpo. Senhor, eu creio que eu recebi o teu sangue. A primeira coisa que você precisa fazer, como dica para a sua comunhão, é isto. Se ajoelhe. Se quiser, feche os seus olhos e faça esse ato de fé. Senhor, eu não sinto nada, porque fé não precisa sentir. Eu já disse desde o início. 2 e 2 são 4, mesmo que você não queira. E fé você não precisa sentir nada, mas na fé você precisa lançar-se no amor. E aquela mulher, ela se lança no amor. E ela toca em Cristo. E Nosso Senhor sente uma força sair deles. E isso aqui, meus queridos, aponta em especial para a Eucaristia e para todos os sacramentos. O que é o sacramento? A definição: é um sinal visível e eficaz de uma graça invisível. Ou seja, você recebendo o sacramento, acontece algo, porque age ali. Por exemplo, o batismo. Humanamente falando, nós enxergamos o quê? Simplesmente o padre derramando água na cabeça da criança e dizendo: fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Humanamente falando, o que é que tem de grandioso nisso? Nada. Absolutamente nada. Então percebam, exteriormente, fisicamente, materialmente, nós não vemos nada ali. Mas espiritualmente, acontece uma transformação na alma daquela pessoa. Ela se torna filho de Deus.
A mancha do pecado original é removido. Ela se torna membro da igreja, se torna herdeiro do céu. Você não vê nada disso, porque é um sinal. E como um sinal, ele aponta para uma realidade maior. A mesma coisa acontece com a Eucaristia. Por que talvez muitos de nós já estamos comungando há 10, 20, 30 anos e não temos progresso na nossa vida espiritual? Talvez seja por causa dos atos de fé que não fazemos. Simplesmente vai lá, reza Pai Nosso, Ave Maria, recebe a comunhão de forma distraída, recebe a comunhão de qualquer jeito, não se ajoelha, não faz uma ação de graças depois da missa. Então, como que você vai crescer espiritualmente se você não exerce, se você não faz atos de fé contínuos? Por exemplo, eu até mando um abraço para o Arthur Jordan, que está aí. O Arthur bem sabe disso. Um texto na Escritura, ele pode ter vários sentidos. Mas à medida que você vai lendo com fé e com oração aquele texto, ele vai sempre trazendo novas coisas. E ali se desperta uma luz que talvez você nunca tenha percebido. Eu já fiz essa experiência muitas vezes. É claro, não é sempre, mas muitas vezes, de estar lendo, degustando o texto da Escritura e de uma hora para outra você, poxa vida, Deus está me dando uma iluminação, uma contemplação da verdade nesse texto aqui. Quantas vezes, por exemplo, meditando a anunciação do anjo à Virgem Maria, tantos e tantos significados, tantos e tantos modos de ler aquele texto, imaginando a cena, tantas e tantas coisas vão fazendo com que a minha alma enxergue verdade, enxergue a verdade ali. A sua alma precisa ser exercitada no ato de fé. E nós temos uma grande graça de dominicalmente fazermos este exercício. Após cada consagração, o padre diz: eis o mistério da fé. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, diz para Jairo: não temas, basta teres fé. Basta ter fé. E o momento da missa é um momento sublime para você exercitar a sua fé. Eis o mistério da fé. Você olha para aquele pão, para aquele vinho, e você percebe que não existe mais pão. A aparência de pão está ali, mas não é mais pão, não é mais vinho. É corpo, é sangue. Mas só quem te leva a enxergar esta realidade é a fé. A fé que foi dada por Deus. Nos lembremos, a fé é um dom teologal. Fé, esperança e caridade. Deus derrama em tua alma no dia do teu batismo esta fé e faz com que você projete esta fé, seja qual for a realidade, na cruz, na morte, na missa, na sua vida de oração, enfim. Tenhamos uma fé, meus irmãos, uma fé sobrenatural. Uma fé que olha para as realidades naturais e não vê ali, mas simplesmente algo terreno, mas enxerga ali algo celeste, algo sobrenatural. Então, meus irmãos, esta é a meditação que eu quis trazer para vocês no dia de hoje. Rezem por nós, rezem pelas conversões e peça todos esses dias: Senhor, aumentai a minha fé. Senhor, concedei-me fé. E aos poucos nós vamos nos reconciliando com a cruz, porque vamos enxergando nela não sofrimento, mas um modo de nos unir a Cristo. Vamos participando da missa com maior amor, com maior intensidade, porque não recebemos um simples pão, mas o corpo e sangue de Cristo.
Então, o Evangelho de hoje é um momento para nós pedirmos esta fé. Dá-me, Senhor, uma fé sobrenatural. Aumentai, Senhor, a minha fé. Que ela seja, pelo menos, Senhor, do tamanho de um grão de mostarda. Deus abençoe vocês. Rezem por nós mais uma vez. E eu quero dar a bênção a todos vocês que ficaram aqui nesta meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até semana que vem.